Agora você vai aprender a fazer uma receita tipicamente italiana, um bolinho de risoto chamado arancini. Quem nos ensina é a chefe de cozinha Maria Catão. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Maria, à nossa casa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Bem-vinda, chefe. Fiquei sabendo, chefe, que ela adora fazer as receitas italianas, que no restaurante vocês fazem as massas, é isso? Isso, nós fazemos tudo lá. Eu acho assim, uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes é que eu só saio da minha casa para comer o que eu não faço na minha casa. Então eu acho que você tem que sair de casa para comer algo assim, único, não é? Experiência, então, né? Isso é importante. a massa que é feita lá, o pão que é feito lá, o molho que é feito do zero. Hoje em dia a gente tem muita facilidade de ir num mercado e comprar algo bom, né? Então assim, você não vai para um restaurante para comer uma massa seca, uma massa industrializada. Eu não acho que isso faz nenhum sentido. Você tem toda a razão. Gosto. É Verdade. outro sabor, Faz minha sentido. gente. Vou fazer o seguinte, Maria, vou passar os ingredientes para o pessoal ir anotando em casa e daqui a pouco a gente já vai. Lembrando, receitinha completa no nosso Instagram, tá? 500 gramas de arroz arbóreo ou carnaroli, isso? Isso mesmo. 375 ml de vinho branco, 300 gramas de cebola, 100 gramas de alho, 50 ml de óleo, 15 gramas de sal, 2 litros de caldo de legumes, 100 gramas de fungo hidratado em água e picado pequeno com sal, 100 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de farinha de trigo para empanar, 2 ovos para empanar também, 200 gramas de farinha de pão para empanar e 1 litro de óleo para fritura. Delícia, Cozinha fácil. sua. Tranquilão. Manda ver, chefe. Começando? Por favor. Então aqui a gente vai fazer o refogado com azeite, pode fazer com óleo também, é uma escolha do cliente. Vou começar com a cebola. Geralmente quando a gente faz um refogado é melhor começar com a cebola e depois o alho. Vou aumentar aqui pra você, peraí. Por favor, que Esse fogãozinho esse é meio tipo de danadinho. fogão Ele é meio danado. Piscou. eu acho maravilhoso para limpar, mas eu não sou acostumada a cozinhar sem o fogo, assim, eu sinto falta do Viu? fogo. Ele é fortão. Piscou, ele vai que vai. Vai que vai. Mas enfim, então a gente vai dar uma refogadinha tanto na cebola quanto no alho. Pronto, agora vai bem. Ô, O chefe, começo é bem parecido com arroz. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, de onde veio essa sua experiência de cozinha italiana. Por que você escolheu a cozinha italiana? Olha, eu na verdade não tenho descendência italiana assim, de onde a gente sabe, né? Porque a minha família, por parte de mãe, é brasileira faz muito tempo. A gente acha que pode ter aí um italiano, mas a gente não sabe. Algum escondido ali, É, né? Pode ser. mas a minha família sempre falou que eu era italianinha, desde criança. Você fala muito alto, muito com a mão, gostei muito de mar, sempre fui assim. E eu sempre gostei de cozinhar, desde criança, assim, era uma coisa que eu gostava muito. Os meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, eles gostavam muito de receber amigos em casa, tudo. E pra mim cozinhar foi uma forma de entrar nisso, né, de fazer parte desse ritual. Então, desde pequena eu aprendi a cozinhar para fazer parte disso. Então, assim, foi mais ou menos com uns 12 anos que eu peguei um pouco mais sério, que eu aprendi. Um dos primeiros pratos que eu aprendi a fazer foi o carbonara. Olha só. Olha, que delícia. Então, É muito bom, né? Carbonara? É o meu preferido. Bem feitinho. É bom demais. é maravilhoso. Tanto que hoje é um dos pratos mais vendidos lá do restaurante. E eu falo que, né, prática que leva à perfeição. Então, eu já fiz muito, né? O meu irmão é apaixonado, é o prato favorito dele. Por muitos anos, toda vez que eu ia pra cozinha, ele só me pedia pra fazer isso. Então, é literalmente, gente, tem que praticar, é isso mesmo. O carbonara é muito gostoso, né? Tradicional. Carbonara é muito bom. mas eu acho que a cozinha italiana como um todo, ela é muito boa, assim. E a questão é que ela é simples, na verdade, né? Bons ingredientes e uma técnica simples, não é algo do outro mundo. A minha mãe, na verdade, odeia cozinhar. Ela aprendeu de verdade comigo depois. Olha que legal. E eu fui mostrando pra ela exatamente isso. Hoje ela adora fazer risoto, adora fazer massa, porque ela vê que não é difícil. Né? Vocês vão ver aqui, o início desse prato é como se fosse um risoto normal. Tô tirando pra você. Né? Então aqui eu vou refogar o arroz. Você estava perguntando antes, né? isso. Que tem o carnaroli e o arbóreo. É porque eu estava até conversando antes, porque eu utilizo o carnaroli no restaurante. Porque você, na verdade, aqui no Brasil a gente conhece mais o arbóreo como o risoto, né? Como o arroz de risoto. Mas existem vários tipos, o carnaroli é um deles.
E o carnaroli é um arroz que existe mais no norte da Itália, que é mais frio. E ele aguenta mais ao frio. Então, depois que você tirar ele da panela, quando ele for esfriando, ele aguenta melhor. Por isso que, né, como eu sou lá de Campos do Jordão, eu tenho um restaurante lá, ele aguenta melhor. Lá faz muita diferença isso, né? Então, se você vai servir aí seu risoto no frio... E faz toda a diferença, porque lá você tira a comida do fogo, parece que já esfriou. Já foi, já esfriou, já. Lá a gente serve, eu sirvo com o prato bem quente e mesmo assim... Ó, aqui eu já coloquei o vinho branco pra também dar... É um sabor bem diferente que dá, faz muita diferença usar o vinho branco no risoto, gente. E, assim, não precisa ser um vinho super caro, tá tudo certo, tá? E vinho bom a gente bebe, né? Acho justo. Olha, eu fiz, eu tive a bênção de poder fazer um curso lá na Itália e lá o chefe falava pra mim que você tinha que cozinhar com o vinho que você bebia, você cozinhava com ele. Mas pra ele era fácil, né? Ele ia ali no mercado, comprava um vinho maravilhoso por 4 euros. Aí é outra coisa. Exatamente. Aqui tá tudo certo, gente. Lá no restaurante eu também cozinho com um vinho um pouco mais tranquilo. Não tem problema nenhum. Vinho nacional branco também são vinhos excelentes, né? Que a gente encontra encontra no mercado hoje um preço muito bom. Acessível, né? Então dá pra você tomar um vinho branco hoje bom no Brasil e cozinhar com ele tranquilamente. Com toda certeza. E hoje, na verdade, vinhos nacionais até para você tomar. Você tem vinhos brasileiros muito bons. A gente ainda tem um preconceito muito grande. Lá na carta do restaurante a gente tem vários vinhos brasileiros e tem vinhos muito bons. Assim, vale a pena vencer o preconceito para experimentar. Com certeza. Com certeza. E valorizar. Acho justo, Eu adoro. Bom, aqui ó, dá pra ver que ele já secou, não secou completamente, mas já tá bom para colocar o caldo de legumes, tá? Aqui a gente vai utilizar um caldo de legume pronto, mas o ideal eu gosto de usar o caldo de legume que a gente faz mesmo. Eu gosto muito da sustentabilidade, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer hoje em dia, é uma coisa que todo mundo tem que se responsabilizar, né? Exatamente. E o caldo de legume, gente, dá pra você fazer com aquelas partes dos legumes que você não usa normalmente. Então assim, vou fazer uma cenoura, tem aquela pontinha da cenoura que você não usa. Guarda, vai guardando essas coisas. Eu guardo num pote no meu freezer. E aí, quando junta o suficiente, você faz um caldo. É só dar uma refogada, depois você joga uma água, coa, pronto. Né? Deu um caldo de legumes, é super nutritivo. Então, façam isso, ajuda a natureza e fica bem gostoso. E não desperdiça alimento. Com certeza, mais importante, né? Seu restaurante em Campos fica em qual região ali? Ele fica no Caminho do Horto, uma das rotas do Caminho da Fé, né? A gente sempre tem peregrino passando lá na frente. A gente conhece bem Campos, a Viviane morou, é de Campos, né? Eu nasci lá. Falei lá é muito gostoso. É muito gostoso. E aquele caminho é muito bonito, né? A gente, assim, na verdade, o Hélio é uma marca antiga, né? Que a gente comprou. Meu pai era cliente desde antes, eles abriram em São Paulo, depois a filha levou para Campos do Jordão e meu pai era cliente desde São Paulo. E aí quando ele ficou sabendo, ele falou, não, vou perder o lugar que eu mais gosto de comer massa. Aí ele resolveu assumir, eu já trabalhava em cozinha, fui lá, eu que toco hoje em dia. Mas é um lugar privilegiado, porque é isso, a gente não está no centro, né? Então, no terreno tem 12 araucárias, imagina, na época do pinhão eu só sirvo o pinhão que a gente cata. Nossa, isso é muito então legal. é outra coisa, Legal, não né? tem coisa que não... É isso, não tem preço, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso. Tem algumas coisas que realmente não tem preço. Tem perguntinhas para você. Boa, Coloca bora ver. pra gente, Dê. Vamos ver aqui. Tá enxergando, Bia? Tô. É da Gláucia primeira. Boa tarde. Posso fazer com arroz integral? Poder pode, mas ele fica um pouco diferente, né? A ideia, o arantini em si, original, ele é feito com o arroz de risoto, que é esse, arbóreo, carnaroli, tem alguns outros tipos. Hoje em dia existem vários tipos de arroz, né? Aqui no Brasil, até a gente, no pé da serra, tem um produtor da Roseni maravilhoso, ele tem o arroz preto, enfim, tem vários tipos. E eles têm cocção diferente e ele tem, inclusive, o que mais difere é a quantidade de amido que cada um desses risotos tem. Então, qual que é a questão? Se vocês olharem o grãozinho aqui, você consegue ver que o arroz do risoto, ele tem muito amido, ele fica bem branquinho e ele vai exigir mais água para a cocção.
Então, isso vai fazer com que o seu bolinho fique mais cremoso. Então, sim, o arroz integral também exige mais água, mas não é porque ele tem mais amido. Então, ele vai ficar, se você fizer com o arroz integral, ele vai acabar ficando um pouquinho mais seco. Não é que impeça você de fazer, mas vai ficar um pouco diferente, é só isso, tá? Para fazer essa receita, vocês vão ver que a gente vai cozinhar o arroz um pouco a mais do que ele deveria ser cozido. Então, se a gente fosse fazer um risoto, a gente deveria deixar o arroz al dente, né? Que ainda tem um pouquinho de textura. Para fazer o arancine, é meio que a mesma ideia da gente fazer o bolinho de arroz, né? Que é aquela ideia do arroz que sobrou. Então é meio que a ideia do arroz passado mesmo. Então ele tem que ficar um pouquinho mais cremosinho mesmo. Então se você for fazer com outro arroz, só tenha isso na cabeça, de fazer ele um pouco mais cremoso do que você faria se você fosse fazer ele para comer. A ideia não é ele ficar soltinho, né? Boa. Tem mais? Tem, Tá. da Ritinha. Boa tarde, equipe Santa Receita. Gostaria de saber da chefe Maria qual a diferença entre o arancine e o supli. É isso? Ou supply? Não sei. Supli. Supli. Obrigada, gente linda. Um beijo pra você, Obrigado, Ritinha. Bom, Rita, o supli, na verdade, basicamente, vou aqui, espero que não tenha nenhum italiano muito... Uma forma mais básica é o formato, tá? O supli, ele parece, vamos dizer assim, o formato do nosso croquete, tá? E ele acaba sendo um arroz não tão cremoso quanto o arancine. Mas é isso, assim, ele é muito parecido mesmo, mas ele vai ser mais um formato do croquete, o arancine é mais uma bola mesmo. Tanto na Itália, eu faço no restaurante uma porção de arancine, porque a gente não está habituado a comer como os italianos comem. Lá, geralmente você come arancine em feiras e eles são do tamanho, assim, de uma mão inteira. É um negócio substancial. Bem grande, né? O supli também, ele é uma coisa assim grande, um negócio mais ou menos desse tamanho. Mas ele vai ser um cilindro, né? É um formato diferente. Não, o que muda é isso, basicamente. Né? Vou até ficar do ladinho ali pra poder ir arrumando as coisinhas dela. Muito bem. E aí cozinha, então deixa ele bem cozido, um pouco acima do ponto do al dente, né? Isso, E aí, na mais ou verdade, menos ele vai quanto ficar tempo de macio cozimento? e um pouquinho a mais. E mais ou menos quanto tempo de cozimento? Depende muito do seu fogão, né? Vai levar aí uns 40 minutos, mais ou menos, né? Eu deixei aqui já pronto pra gente adiantar, até quer que eu vou porque, mexendo qual aí? que é a questão? Você vai precisar que ele esfrie, porque você não vai enfiar a sua mão Vai queimar um aqui, pouquinho. né? Fazer o bolinho no arroz quente, não indico. Vamos não fazer isso, Boa. tá bom? Quer Então, pode deixar por comigo. favor. Você tem um prontinho aí, pode dar sequência aí que eu vou fazendo aqui. Eu trouxe aqui só no potinho, só pra mostrar, tá bom? Então, olha, ele tá bem cremosinho, tá vendo? Que ele tá bem grudadinho. Às vezes a gente faz isso e fala, meu Deus, estraguei meu arroz. Aproveita e faz um bolinho, olha só que maravilhoso. Então, ele fica bem grudadinho mesmo, tá bom? Vai fazer um pouquinho de meleca quando você fizer a bolinha. É assim que a gente cozinha, gente. Tem jeito de sujar, né? Sujar a mão, né? Bora lá. Acho justo. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui ele separado nas porçõezinhas. Eu geralmente faço porçõezinhas de 30 gramas para fazer o bolinho desse tamanho que vocês estão vendo aqui, tá? Isso fica a seu critério. É só você saber que, obviamente, se fizer um bolinho um pouco maior, com mais recheio, ele vai demorar um pouquinho mais para fritar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou só pegar aqui uma colher para bater esses ovos antes. Quer que eu bato você? Obrigada, tá tudo Vou bem. tirar daqui, ó. Posso tirar essas? Pode, sim, senhor. Vou tirar esse aqui também. Eu adoro risoto. Eu também. Né, Biane? Tão bom risotinho, né? Bom demais. No frio, melhor ainda. Porque é um prato quentinho. E outra dica sobre o risoto é exatamente isso que o chefe Léo tá fazendo, né? Um bom risoto a gente mexe o tempo inteiro. Quanto mais você mexer, mais amido vai soltar o arroz, melhor ele vai ficar, mais cremoso, né? Então vamos lá. Ó, tem duas técnicas para fazer, eu vou fazer aqui, eu mais gosto, mas se você preferir fazer diferente, eu vou mostrar aqui como fazer, tá? Então eu separei
um pouquinho aqui da porção para ficar como uma tampinha, porque eu acho mais fácil fazer assim, tá? Mas você vai basicamente dar uma amassadinha aqui na sua mão. E agora a gente vai rechear. Aqui eu tô com a mussarela ralada. Ralado, né? Se você quiser usar um cubinho, não tem problema nenhum, tá bom? E esse é o fungo. Tem que pensar, gente, que o fungo é super forte. Então é um pedacinho pequenininho de fungo que vai colocar. Porque senão ele vai tomar conta do sabor, tá? Se você colocar muito fungo, é só isso que você vai sentir. Mas aí pode optar por outro recheio. Outro se quiser recheio também, Claro, né? pode rechear do que você quiser. É só falando deste recheio específico. Você pode rechear de qualquer coisa. Isso daqui é uma base que a gente vai usar, mas pode rechear de calabresa, fazer uma coisa um pouquinho mais brasileira, Calabresa é bom, hein? né? Fazer um ragu, aí você que sabe. Então, eu vou dar uma fechadinha aqui. E aí eu uso esse que sobrou para fazer uma tampinha, ó. Eu acho mais prático assim. Só tem que tomar cuidado para quando você fechar, dar uma boa apertadinha. Não fica muito preocupado agora dele estar redondo ou não, tá bom? Porque depois a gente vai poder deixar ele mais bonitinho. Agora, a sua preocupação tem que ser não deixar ar lá dentro. Então agora você vai apertar ele bonitinho para ele não ficar com ar. Ok? Delicadeza. É delicadeza, bem com cuidado. Delicadeza italiana. Olha, delicadeza italiana, não sei se é uma Não coisa existe. Delicado apertando, delicado apertando. É assim. Bom, ó, tá vendo? O meu não ficou um redondo perfeito, tá tudo certo, tá? Depois a gente vê. E aí você vai, e aí você passa, aí você faz o empanamento de que maneira? Aí eu vou fazer um empanamento, primeiro na farinha de trigo, depois no ovo, depois na farinha de pão. Vou fazer só mais um para mostrar o outro jeito, que você pode abrir ele inteirinho, tá? Em vez de fazer em duas partes como eu fiz. Mas é que eu pessoalmente acho que assim você tem mais dificuldade de fechar, tá bom? Então aqui, vou rechear da mesma forma, um pouquinho de queijo, um pedacinho do fungo. Esse fungo, gente, ele fica hidratando de um dia para o outro na água potável, tá? Sempre, a ideia é que sempre que você for cozinhar, use água potável. E aí você pode ir dobrando ele mesmo em cima para Fazendo a fechar, bolinha. tá vendo? É, faz a bolinha assim, né? Da mesma forma. Acho E que é aí mais Aí complicado. empanou. você pode, É. o que você preferir mesmo, tá? É uma... O pessoal lá do restaurante tem uma moça que prefere fazer assim. É. Isso é pessoal, gente. Não tem certo e errado, não, tá? Eu gosto mais do outro jeito. Cada um tem a sua preferência, tá bom? E aí empanou, segurou, Empanou, fritou. fritou. E Tinha uma pergunta ali se pode assar. É possível assar depois de empanado? é possível, sim. É. Deixa eu só... Desculpa. Vontade, pode ficar à vontade. Pode ficar à use o que vontade, você use a quiser da bolsa. nossa cozinha. É tudo nosso aqui. Fique Vou tranquilo. tirando daqui, tá? Eu, inclusive, lá no restaurante, pra gente fazer a porçãozinha, como a gente tem que soltar tudo, eu faço Aham. tudo antes, né? Eu faço o empanamento, congelo e depois finalizo. Ah, E a tá. gente finaliza fritando e depois no forno, porque daí eu preciso finalizar com um pouquinho de forno pra ele chegar No centro, né? no centro, Boa. isso mesmo. Gostei. Então a gente pode finalizar, só dar uma passadinha aqui na farinha de trigo, uma passadinha no ovo e uma passadinha na farinha de pão. E aí na magia da televisão, A gente já tem um prontinho, fritinho, gostosinho. Mas pode pôr aqui já pra gente fritar, ó. Não tem problema, não. Acho que o óleo tá numa temperatura boa. E aí, é só fritar. Gostei. Lindo Ele demais. faz Lindo inclusive na air demais. fryer. Se você fizer Aí, ó. esse empanamento, dá pra fazer na air fryer também, que já, Vou perguntar, já com certeza, testei. air fryer. E aí fica essa maravilha aqui. Fica essa coisa linda. Aí, gente, ó. Olha Super que bonito. saboroso. Crocantinho, né? Tem cara de Crocante. crocante. É, isso que eu ia falar, com Não tem, cara de Biane? Olha aqui, ó. crocante. Que beleza. Por favor, Biane. Faça as honras da casa. Aquelas. Vou pegar assim? É. Pronto. Deixa eu vou pegar um. Dá licença, favor. já provei, mas eu vou provar de novo. Ah, entendi. Ele tá todo esperto.
Arrasou? Nossa, é muito bom. Né? Nossa, A muito cremosidade dele é incrível, né? Agora a chefe falou, tem que bater bem o risoto, ó. Não pode parar de mexer risoto, porque vai ficar cremoso, hein? Fica extremamente cremoso, saboroso. Esse Adorei. recheio é muito saboroso. É bem que você falou, o fungo tem que ser bem... Só um toquezinho, Bem porque sutil. ele puxa muito, né, pra ele. Se você coloca demais. Mas é isso, você pode usar outras coisas também. Esse é o fungo seco mesmo. Se você usar outro tipo de cogumelo, por exemplo, um shiitake, ele já tem um sabor mais leve, já pode colocar um pouquinho mais, sem problemas. Chefe, adorei. Nossa, isso é incrível. Muito bom, viu? Maria, tá maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso. Prazer em conhecê-la, foi demais. Seja Prazer é bem-vinda. Por favor, suas redes sociais para todo o Manda lá. Brasil. A minha página, @chefe Maria Catão, e no restaurante, @Hélio Cutina, sem H. Pronto, está aparecendo para você aí na tela. Aproveita para elogiar, falar com ela no nosso Instagram Boa. também e seguir, viu, minha gente? isso aí.